Olá, eu sou a Marcele e eu vou falar para vocês sobre os benefícios do exercício físico durante a gestação. Mas afinal de contas, gestante pode fazer exercício físico? Não só pode, como deve. A relação com o bebê se inicia ainda na barriga da mãe, então nada melhor que iniciar essa ligação com hábitos saudáveis. Claro que desde que essas futuras mamães sigam algumas recomendações específicas sobre a prática de atividade física na gestação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas, antes de eu entrar nesse assunto, eu vou trazer para vocês dois conceitos que são bem básicos. Um deles é sobre atividade física, que consiste em qualquer movimento corporal que realizamos e que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Mas o que isso quer dizer? É toda atividade que realizamos quando não estamos descansando, como subir escadas, levar o cachorro para passear, lavar louça, brincar com as crianças, esse tipo de atividade. Mas quando nós falamos em exercício físico, nós estamos falando de uma atividade que foi planejada e estruturada. Claro, sempre com a orientação de um profissional habilitado que visa desenvolver valências físicas e habilidades motoras, como por exemplo a musculação. Agora que eu falei esses dois conceitos, vamos ao que interessa, né? Que são os benefícios do exercício físico para gestantes. E eles são muitos, a começar pelo bem-estar que proporciona a essas gestantes e ajuda inclusive a minimizar os desconfortos da gravidez. A gestante que se exercita, ela melhora o seu condicionamento físico, ganha menos peso, reduz dores na região lombar, facilita a recuperação pós-parto, diminui a ansiedade, o estresse, diminui inclusive riscos de depressão e, claro, melhora a autoestima. E contribui também para reduzir chances do surgimento de doenças durante a gravidez, como por exemplo a hipertensão e a diabetes gestacional. Mas é bem importante a gente ressaltar que existem sim algumas contraindicações para o exercício durante a gravidez, que de um modo geral são situações de gestações de risco. Como assim? Gestante com problemas cardíacos, risco de parto prematuro, hipertensão grave, gestações múltiplas, entre outras. Dessa forma, se a sua gestação ela tem alguma alteração, é muito importante que você procure o seu médico, converse com ele e siga as orientações que ele vai te dar, se o exercício ele é benéfico ou se ele pode vir a prejudicar de alguma forma. Quando falamos dos períodos da gravidez, eles são divididos em trimestres. Se você é gestante que já praticava exercícios físicos antes da gestação e tem autorização do seu médico, você já pode realizar esses exercícios já no primeiro trimestre da sua gestação. É claro que também desde que sejam feitos em condições adequadas. O segundo trimestre é, sem dúvida, a fase mais tranquila da gestação. E é a fase em que o exercício ele é mais recomendado e mais importante. Portanto, se você está nesse período, você pode e deve se exercitar. Já o terceiro trimestre, até o parto, é importante que a gestante continue se exercitando, mas diminuindo um pouco a frequência e a intensidade desses exercícios. Um ponto bem importante falarmos é a classificação dessas atividades e algumas modalidades. As atividades que são chamadas de baixo risco, elas são recomendadas para todas as gestantes saudáveis, inclusive aquelas que não praticavam atividades físicas e que desejam iniciar uma atividade física na gestação. Essas atividades podem ser caminhadas, natação, hidroginástica, yoga. Já as atividades classificadas de médio risco, elas são, por exemplo, musculação e atividades aeróbias, como pedalar, pular corda, corrida, uma corrida leve na esteira e dançar, por exemplo. As atividades de alto risco são aquelas que não devem ser praticadas pelas gestantes em nenhuma fase da gestação. Basicamente, são atividades esportivas, como basquete, voleibol, futebol, lutas e a corrida intensa. Ok, nós falamos sobre intensidade e frequência, mas como que a gente classifica isso? Em relação à frequência, a maioria dos protocolos de exercícios para gestantes, ele indica que as atividades sejam realizadas de 3 a 5 vezes por semana, com uma duração de 30 a 40 minutos por dia, não mais do que isso.
Em relação à intensidade do exercício, a forma mais fácil de determinar isso é recomendado que a gestante fique ligeiramente cansada, não devendo ficar ofegante, ou seja, se ela estiver com dificuldade de conversar durante o exercício, é porque ela está numa intensidade acima do nível adequado. Bom, deu para perceber que as vantagens de praticar exercícios durante a gravidez eles são inúmeros, né? Portanto, procure o seu médico, veja as suas recomendações, siga as suas orientações, permitindo assim uma gravidez tranquila e segura.